começando com aquele momento que eu gosto e que eu sei que faz diferença na sua vida. Amor Exigente, que fala de dependência química, mas não só fala, age na dependência química, acolhendo os familiares, ensinando sobre dependência química, cuidando também dos grupos de sobriedade, de prevenção, do Sempre é Tempo. E hoje a gente vai falar sobre reinserção do dependente químico à sociedade, que é uma questão bem delicada, principalmente no mercado de trabalho. O indivíduo muitas vezes é julgado, discriminado porque se envolveu com drogas, é rotulado como um preguiçoso, malandro, acaba não encontrando oportunidades na sociedade e precisa se reerguer como ser humano. Felizmente, alguns empresários já perceberam isso e estão dando oportunidades para os dependentes em recuperação, como é o caso do Alex e do Davi, que abriram as portas para o ANAS. Vamos conhecer essa história bonita. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre a reinserção social, um dos momentos mais difíceis da recuperação. É a hora em que o adicto volta a ter contato com a sociedade e enfrenta muitos preconceitos, principalmente na hora de arrumar um emprego, porque as portas não se abrem tão facilmente. Existe muita estigmatização do doente, né? Porque isso é uma doença. Existe muita discriminação. Mas, por um lado, eu sei o quanto um dependente químico em recuperação pode ser produtivo, pode ser útil à sociedade, pode ser reinserido de uma forma proveitosa para a sociedade. E foi sabendo dessa dificuldade que Alex e seu sócio David resolveram dar uma oportunidade de trabalho para Anas. Ele que é estrangeiro e que está passando pelo processo de recuperação e reinserção social. A gente via a necessidade dele de voltar à sociedade, de não ter tanto preconceito igual ele tem por ele não ser do Brasil. A gente acreditou. Porém, a gente falou, seu único requisito é você estar limpo. Você não pode mais usar droga. Ele falou, eu vou ficar limpo. E tá limpo. Então, assim, a gente começou a dar algumas tarefas para ele executar, ele está executando. Para entrar na sociedade de novo, na recuperação, não é fácil. Isso é um fato. Mas quando você tem um apoio, é esse apoio que o adicto em recuperação precisa. Familiar, profissional, para volta à maneira de viver mais estável. Eu comecei a me achar de novo, a conhecer minha identidade, a fazer uma onda maior social. Hoje eu me sinto que eu faço parte da sociedade, que eu sou um membro, que eu saí dos preconceitos do uso. Alex ressalta a importância de dar oportunidade para quem está iniciando o processo de reinserção social. Um dependente químico em recuperação rende mais do que uma pessoa normal, porque ele gastou muito da vida dele no uso, agora ele quer recuperar na área profissional também. Então, vale a pena e merece a confiança. Muito bom. E é com essa confiança que a gente começa, então, com os nossos convidados que vão nos ajudar a entender melhor tudo isso, vão tirar as suas dúvidas, vão tirar as minhas dúvidas. Luiz Fernando Calduro, Mariângela, vem aqui. É um prazer recebê-los. Vocês já conhecem bem o caminho, sentem bem pertinho de mim, tá? A Mariângela é psicóloga, especializada em dependência química, e o Luiz Fernando é presidente de Amor Exigente. Eu fiz porque eu sei que estava para ter uma eleição aí, já teve? Dia 1º de dezembro, Cláudia. Ah, então até lá você é o nosso presidente. Depois vou continuar sendo o que eu sempre fui, que é um voluntário dessa causa linda. E é uma causa linda mesmo. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Falar de reinserção na sociedade é tão importante, tão necessário, né? O exemplo do Anas e com os empresários que abraçaram a causa é um exemplo muito bonito, muito importante. E que às vezes as pessoas falam assim, mas será que é isso mesmo? E eu te pergunto,
É isso mesmo. O Anas falou que um dependente químico, quando ele volta recuperado, limpo, em tratamento, ele volta com mais garra. Como é que você vê isso? Olha, bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto que tem uma relevância muito grande dentro do tratamento da dependência química, né? O depoimento dele é muito bonito e traz essa garra e a gente deve até colocar como um grande exemplo a ser seguido, não só do Anas, mas também dos empresários que abriram as portas e deram essa confiança que eles tanto precisam, né? Então, acho importante, mas também não dá para ter a ilusão de que isso se aplica a todo mundo, tá? Então, tem algumas sutilezas aí que a gente pode explorar mais aqui hoje. Ok, mas partindo de um pressuposto, o dependente químico que sai para recuperação, ele precisa ter a tranquilidade de que o mundo vai estar um pouco mais flexível, porque entende que a dependência química é uma doença que pode ser tratada, Luiz Fernando? Eu penso que ele tem que estar preparado para o não disto, Cláudia, porque a sociedade ainda o vê e o discrimina e o vê como uma pessoa incapaz, como um estorvo. Então, ele tem que estar preparado para portas fechadas, para nãos, a família tem que estar muito bem assessorada pelos grupos de apoio. Eu acredito que esta fase é uma fase muito complicada do tratamento. Esse muito complicada não é para te assustar e não é para dizer que você está sem luz no fim do túnel, mas para você estar atento, porque às vezes a família acha que saiu da clínica, está tudo bem, acabou. E não é, é um processo de início bem trabalhoso, né? Trabalhoso, sim. O trabalho ele é importante na vida de todo mundo, né? Então você pensa que um dependente químico, ao longo dos anos, ele foi perdendo um pouco a capacidade dele de trabalhar, de se dedicar aos estudos, porque a droga vai tomando conta da vida, vai tomando uma relevância e o usuário acaba deixando de cumprir as funções que ele deveria cumprir, seja nos estudos, no trabalho, enfim. Além disso, a droga, ela causa danos importantes nas nossas funções cognitivas que nos preparam para o trabalho e para os afazeres do dia a dia. Então, veja, a gente tem que considerar esses dois lados. Primeiro porque teve um dano cognitivo da capacidade, né, de executar essas funções, e também tem a parte que ele fica estigmatizado como irresponsável, como que tem má vontade ou isso ou aquilo. Por conta do preconceito. Todo dependente químico, ele vai ter dano cognitivo? Olha, algum dano sempre tem, Cláudia. Algum dano sempre tem. Se a gente pensar na dependência química como doença, o cérebro já adoecido pelas questões neurobiológicas da dependência química, então algum dano vai ter, né? Muitas vezes já existia alguma coisa, um incômodo, uma predisposição para isso, né? Então, um déficit de atenção, algum transtorno de humor, enfim, alguma coisa que já não estava legal e já atrapalhava, por exemplo, o trabalho. E aí a pessoa começa a buscar alívio desse desconforto nas drogas e aí a coisa inverte. A droga passa a ser mais importante e tomar grande parte da vida do sujeito. Então, a recolocação profissional, ela é uma das premissas mais importantes dentro da abordagem biopsicossocial do tratamento da dependência química, né? Então, é um assunto bem delicado que tem que ser visto caso a caso. Né? A família tem que estar preparada, como o Luiz Fernando disse, tem que estar preparada para ajudar o dependente, né? O seu querido lá, buscar... Vamos pegar um caso onde a pessoa nem sequer terminou os estudos. Então, a família vai ter que ajudar a terminar o que falta de estudos, a se qualificar um pouquinho, vai ter que ter paciência, vai ter que aprender a enfrentar os nãos e as dificuldades, como qualquer pessoa enfrenta, né? Então, vai ser delicado, é um processo. Não dá para sonhar com uma coisa que a gente não tenha construído, né? De repente, se você parou lá com seus 15 anos e voltou agora, depois do tratamento, já aos 23, tem que voltar lá para os 15 anos e construir essa história até os 23 que ficou parada ali, né?
Eu acho muito bacana o que você está falando. Eu fiquei pensando o seguinte, uma vez que a pessoa se afastou pouco, talvez para fazer o tratamento, não era tão devastador assim. Tem algumas pessoas que vão para uma clínica e ficam lá 6 meses e se sentem bem para voltar. Não tem tanta perda, porque talvez a droga não tenha feito tanto efeito. O trabalho pode ser um risco? Sim, em especial porque ele vai gerar um dinheiro na mão. E aí eu penso que essa questão precisa ser conversada com o dependente. O Amor Exigente sempre nos aconselha, quando os nossos filhos vão sair do tratamento, que eles estejam com um tripé de sustentação forte, que é a espiritualidade, o trabalho e o grupo de apoio. Hoje nós estamos focando no trabalho. E aí eu fico pensando, é um fator de proteção ter um trabalho, e trabalho muitas vezes não quer dizer renda, porque pode ser o trabalho até na própria casa da pessoa, cooperação, né? Mas quando vem com renda, como que a família deve fazer? Que tipo de combinação? Será que os pais têm direito de, durante um período, a família tem direito durante um período de administrar esta renda para o dependente químico? Isso é aconselhável, não é? Codependência? Como que você vê, Mari? Eu acho assim, tem que ser, como eu já disse, cada caso é um caso. E tem que ser combinado direitinho com a família. E ver o que vai ser melhor, o que vai funcionar, né? O dinheiro na mão para um dependente químico pode sim ser um fator de risco. Precisa combinar nos primeiros meses como é que vai fazer, né? E visando sempre que ele tenha autonomia para saber lidar com isso futuramente. Mas tem que conversar. Se realmente for um fator de risco, combina com a família direitinho. Isso não é nenhum demérito, isso não é nada vergonhoso, de jeito nenhum. É proteção e acho que isso é importante, faz parte. Agora é muito interessante, né? Porque você viu o Luiz Fernando falando sobre codependência. Muitas vezes a família não consegue entregar essa frustração, entregar esse cuidado diferente, porque assim, não deixa ele ficar com a bola alta, né? Deixa ele administrar agora o dinheiro dele. Isso pode ser um risco. A gente precisa tratar as nossas codependências e é por isso que o Amor Exigente nasceu, para cuidar de pais e mães, familiares, porque quando existe um dependente químico, a família toda adoece e eles ficam com essa doença que chama codependência, que é essa dificuldade em dizer não, que é essa necessidade de aprovação, essa necessidade de agradar, achando que a gente vai salvar o outro que está doente dessa forma, e na verdade não. Eu vou pedir 2 minutos para vocês, para poder abrir o nosso WhatsApp, porque a turma gosta de participar. A gente fala dependente químico em recuperação porque é para a vida toda? Sim, para a vida toda, né? A manutenção é super importante para garantir a abstinência, né? A gente sabe que as recidivas, né, as recaídas, elas acontecem, elas fazem parte da doença, né? Mas a manutenção é super importante para o resto da vida. Tá vendo? Aqui eu já tenho uma primeira pergunta. Boa tarde, queridos. Sou a Ana, moro na Vila Romana. Como contratar uma pessoa que pode voltar a usar drogas? Não é assim mesmo que vocês ensinam? Eu não entendi a pergunta dela, Cláudia. Ela está falando de recidiva. Como contratar uma pessoa que pode voltar a usar drogas? Você como profissional, né? Mas pode voltar, mas pode não voltar também. Eu acho que confiança é uma coisa importante, não é? Exato. E vocês se prestaram atenção na Sonora, o rapaz que foi contratado ali, ele diz que ele pode ser um profissional muito melhor do que ele era antes. E Dona Mara nos diz isso, né? O dependente químico, quando entra em recuperação, ele de fato se torna uma pessoa melhor. Eu penso que é um trabalho de responsabilidade social, devemos sim confiar. Concordo com você. E olha, eu acho que tanta coisa pode acontecer com tanto profissional, né? Às vezes você tem um profissional que você fala assim, ai, confio, há tantos anos comigo, de repente cai um raio e ele morre. Não tem, a gente não tem muita certeza de nada. Então, examina seu coração. Acho que em qualquer atitude que a gente vá tomar na nossa vida, a gente tem que pedir mesmo a orientação de Deus, mas já está orientado da gente amar uns aos outros. Eu acho que isso também é um ato de amor, né? Com certeza. E quem contrata também pode até dar um incentivo, né? E ajudar nesse monitoramento da manutenção, né? Como é que tá as consultas, enfim, dá uma força nesse sentido, sempre bem-vindo. Perfeito. Próxima pergunta. Meus filhos são dependentes químicos, mas não querem ajuda. Acha que conseguem sozinhos se livrarem desse vício. É a Rita Batista, ela é de Bebedouro. O que vocês acham? Eu penso que você, Rita, deve ir a um dos nossos grupos de Bebedouro, que lá nós temos uma coordenadoria regional
e você vai poder tratar você vai poder começar a tomar atitudes que possam gerar crises, que causem perdas para os seus filhos, para que através dessas perdas eles possam começar a vir a buscar um tratamento. Então eu penso que a família é de fato um fator, pode, quando estiver apoiada por um grupo, ser um fator bom de proteção em relação a isso. Perfeito. Próxima pergunta para Maria Ângela. Depois que o meu filho saiu da clínica, ele chegou muito ansioso, achando que já ia conseguir um emprego, mas não aconteceu. Agora eu fico com medo porque ele está entrando em depressão. O que eu devo fazer? Roseli de Castro. Ela não fala de onde. Tem que ser conversado bastante, a família tem que dar um suporte nesse sentido, porque a recolocação ela não vai acontecer, sabe, de uma hora para outra, milagrosamente. Você vai ter que caminhar aí um pouquinho, então precisa ter paciência. Agora, até a gente estava conversando aqui no intervalo, ele pode buscar, de repente, um trabalho voluntário, para que ele possa utilizar o tempo dele de uma forma produtiva, sem ficar muito ocioso. E nesse trabalho voluntário, você começa a ampliar a tua rede de contatos. E assim você fica sabendo quem está precisando de alguém que saiba fazer isso ou aquilo. Eu vejo como uma grande oportunidade o trabalho voluntário, né? Para não ficar parado, sabe? Na verdade, o trabalho voluntário é muito maior do que a gente imagina, né? Através do trabalho voluntário, muita gente é tocada, é transformada, e seja ele qual for. Eu contei aqui a minha experiência da voluntária que entrou no quarto de UTI, me leu um conto, e esse conto fez toda a diferença na minha recuperação, fez toda a diferença no que Deus queria com aquela minha história. Talvez você possa trabalhar com crianças, gosta de jogar bola, pode fazer um trabalho voluntário nesse sentido. Não, eu gosto de cuidar de idosos, tem tanta gente precisando. Eu gosto de ensinar alguma coisa de tecnologia. É examinar, e eu acho que o trabalho voluntário ele é grandioso. Deus está no voluntariado. Apresenta a possibilidade da pessoa também se reexaminar e verificar se o trabalho antigo dela lhe traz prazer, lhe traz coisas boas ou não lhe traz um fator de risco. Fico pensando se antes da internação alguém trabalhasse, por exemplo, em uma casa noturna, como barman, ele não vai poder voltar para o mesmo trabalho, para o mesmo tipo de trabalho. E às vezes até um trabalho que aparentemente está tudo ok, mas que ali está contaminado, que seus colegas também fazem uso de alguma substância e que era ali o seu grupinho, né? Que teoricamente estava tudo bonitinho, mas você sabe, talvez conversando com seu filho, talvez aquele não fosse o melhor lugar. Gente, Deus faz tudo certinho. O importante é a gente ter calma e ir devagar, que as coisas vão se acertando. Mas não ficar de braço cruzado. Grupo para aprender sobre dependência química, e quem está voltando de um tratamento, grupo também para lidar com a sobriedade um dia de cada vez, né? Vivenciando que hoje... Que dia é hoje, Cláudia? O primeiro dia da nossa nova vida, né? Isso é importante para quem está saindo de recuperação. Olha, eu tenho aqui a Flávia, uma codependente em recuperação. Ela diz, mãe de um adicto, que vai sair da clínica agora sábado, dia 17. Isso está me causando um pouco de ansiedade, apesar de que não voltará para a cidade que sempre morou, e sim, vai para outra cidade, morar com uma sobrinha, mas vai estudar, iniciar um trabalhinho no prédio onde vai morar. Como acha que devo proceder nesse momento? Olha, eu penso que o combinado não sai caro. Tudo que puder ser combinado com os familiares, com quem vai fazer parte desse processo de recuperação, e fica bem estabelecido, e as pessoas se empoderam mais diante disso, né? Tanto a família quanto o paciente. Baixar a ansiedade, respira fundo, tem que confiar, tem que incentivar, é um caminho, é uma jornada diferente do que era antes, né? Traz insegurança mesmo, é natural, faz parte do processo, mas tem que acreditar e seguir a vida. Seguir. Juliana de São Paulo, existe uma possibilidade da pessoa, depois de parar de usar a droga, trocar por outro vício? Por exemplo, comida? Existe. A gente vê que a compulsão, ela migra, não é, Maria Ângela? Uma das características da dependência química tem base na compulsão mesmo, né? Então pode acontecer sim, por comida, compra... enfim, por isso que um bom tratamento, um tratamento efetivo é aquele que vai contemplar todas essas vertentes, todas essas facetas
do uso. Perfeito. Agora, uma próxima pergunta é anônima. Gostaria de ouvir da psicóloga o que ela acha da internação involuntária. Bom, sobre a internação involuntária, até a gente já falou disso aqui, eu acho que algum tratamento é melhor do que nenhum tratamento. E os órgãos internacionais de saúde, existe um consenso de que um tratamento ele não precisa necessariamente ser voluntário para ser efetivo. Tá? A partir do momento que a pessoa coloca a própria vida em risco e a vida de outras pessoas em risco, a família pode intervir legalmente e promover a internação involuntária, sim. Então, eu acho que é um começo e muitas vezes precisa ser dessa forma. Perfeito. Então, eu vejo com bons olhos. A Vânia, de Minas Gerais, ela fala assim, por que é tão difícil ajudá-los? Que veneno existe nessa droga que é praticamente impossível reverter a situação? Obrigada, Vânia. Sim, eu sou tão esperançoso, Cláudia. Há esperança, sim, de reverter, desde que você esteja bem orientada, desde que o dependente químico esteja fazendo um tratamento adequado. E, em especial, neste momento de reinserção social, eu gostaria de dar o depoimento de como foi para mim quando eu recebi meu filho de volta em casa, saído de um tratamento de uma comunidade terapêutica. Eu fui orientado no grupo de Amor Exigente que eu estabelecesse com ele um pequeno contrato, enquanto ele estivesse ainda dentro da comunidade terapêutica. Esse contrato visava basicamente que ele respeitasse as regras da casa e que ele buscasse trabalho e que ele continuasse frequentando um grupo de apoio fora do tratamento. E a partir deste contrato, que foi feito em 2 vias e ficou uma via conosco, uma via com ele, ele foi respeitando e nós tivemos sucesso. E isso deve ser resgatado nos grupos de Amor Exigente. As famílias devem ser orientadas a estabelecer uma combinação. Eu gostei tanto quando você disse que o que é combinado não é caro. Pode ser formal, como foi no meu caso, que houve um contratinho onde ambas as partes assinaram, mas pode ser uma combinação, uma conversa, alguma coisa interessante. Muito bem. Tem uma pergunta aqui para você, Flávio Silva, de São Paulo. Como administrar o dinheiro de um dependente recém-saído de uma clínica de recuperação? Vocês vão ter que pensar qual vai ser a quantia do dinheiro, destinar uma parte do dinheiro vai pagar essa conta, outra parte vai para tal lugar, tarará, tarará, e o que sobrar vai ser utilizado dessa forma. Acho que tem que ser bem pensado, priorizar o que tem de então, os pais vão ter que agir nessa hora. Sim. Não pode simplesmente deixar. O dinheiro é seu, faz dele o que você quiser. Até porque, durante o uso de drogas, a pessoa também perde um pouco as noções de responsabilidade financeira, de organização. Eles, muitas vezes, eles não têm essa base. Então, os pais vão ter que ensinar. Então, vai ter que voltar. É uma educação financeira que vai ter que acontecer novamente, né? Sim. Aí tem mais uma pergunta aqui que eu fiquei com o coração apertadinho. E é o seguinte... É o Jorge, lá do Ceará. Não vou falar nem seu nome todo, mas ele diz: meu filho foi suspenso na escola porque estava dando droga para 2 amigos. Como faço com essa situação? A resposta é simples. Tem no Ceará grupo de apoio? Tem. Tem Amor Exigente? Vai, mas vai rápido, tá bom? Busque e o nosso o que você pode falar para ele? Contato, se precisar conversar conosco pessoalmente, tem lá no site do Amor Exigente os e-mails Fale Conosco, presidente@Amor Exigente, aí nós vamos conversar pessoalmente. Mas fique tranquilo, é bom quando a família pega no início este problema, esse processo, porque aí pode fazer uma reversão boa. Vai dar tudo certo. A gente tem que agir, né? E quanto mais rápido, melhor. Muito obrigada, Luiz Fernando, Maria Ângela. Estou contente que eu estou aqui com vocês. E nós, então, de ter você aqui, Cláudia. Nossa família de Amor Exigente quase infartou. Cadê a Cláudia? Como é que ela está? Estou de volta, graças a Deus, e muito feliz, sabe? Aprendi muita coisa. Eu tenho falado bastante, aos poucos eu vou contando tudo que eu vivi. É sempre uma experiência muito boa. A gente, às vezes, acha que Deus esqueceu da gente porque a gente sofreu algum problema de saúde, mas não. É nessa hora que Ele trabalha mesmo no coração da gente, mostrando tudo que Ele quer mostrar. E de uma vez só, senta aí, filha. No meu caso foi deita aí que a gente vai conversar. E olha, Cláudia, essa semana o Amor Exigente de São Paulo está em festa. Vão ser inaugurados 2 novos grupos. Um em Moema, na Avenida dos Eucaliptos, na Igreja Nossa Senhora da Esperança, e outro na Cidade Ademar, que eu estou até com o endereço aqui, mas não temos tempo. Mas já está no nosso site, tanto da Cidade Ademar, que será às quartas-feiras, às 19 horas, como o de Moema, que será às terças, às 20 horas. Lindo! E ó, o site para você conferir os endereços
endereço é www.amorexigente.org.br. Telefone 019-3252-2630. O contato da Mariângela é psideque@gmail.com e o telefone é o 11-99813-6609. Mariângela Cirilo, psicóloga especialista em dependência química. Muito obrigada, obrigada, Luiz Fernando. Dá um beijão em todos os voluntários dessa família maravilhosa. Obrigada pelas orações. Bem-vinda de volta, Cláudia. Graças a Deus. Beijão para toda a família, viu? Paz e bem.